Nós lemos aqui uma carta que um dia o apóstolo Paulo escreve para o jovem fiel Timóteo, que estava tomando conta de uma igreja nas regiões da Ásia, e era a igreja de Éfeso. A Bíblia vai nos dizer que Paulo envia a carta para ele, dizendo para ele serem tudo um obreiro aprovado, do que não tem de que se envergonhar, e que maneja corretamente a palavra da verdade. Ele traz um legado de exemplo para a vida de Timóteo, mostrando que Timóteo estava vivendo debaixo de uma promessa de Deus. Porque antes de Timóteo conhecer por gente e entregar a vida para o Senhor, já tinha joelhos de sua descendência dobrado no chão, clamando a Deus. Paulo vai dizer assim para ele seguir o exemplo da sua avó, Lloyd. Paulo também vai dizer para ele para seguir o exemplo da mãe dele, Eunice, e que era para ele se fortalecer na palavra, no ensinamento, na doutrina. Nós só podemos encontrar forças e ter força, meus irmãos, é na leitura da palavra de Deus. O inimigo, ele quer nos afastar da palavra. O inimigo, ele quer, meus irmãos, infiltrar na nossa mente e nos colocarmos confundidos. O inimigo quer tirar as nossas forças, meus irmãos, mas a palavra de Deus diz que nós não somos daqueles que se recuam para a perdição, mas somos daqueles que permanecem para a redenção do nosso Senhor Jesus Cristo. E a recomendação que nós lemos hoje é versículo 19: todavia o fundamento de Deus fica firme. O que Deus fundou e estabeleceu não pode ser abalado. Então, meus irmãos, nós não podemos dar lugar para o inimigo entrar na nossa mente, nos enfraquecer, para que nós não estivéssemos no propósito do firme fundamento do nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer que o firme fundamento de Deus fica firme tendo esse selo: o Senhor conhece os que são seus. O Senhor te conhece, meu irmão e minha irmã. O Senhor sabe quem que é você dentro da tua casa. O Senhor sabe quem que é você no teu trabalho. O Senhor sabe quem que é você em meio à sociedade. Porque a Bíblia diz que o Senhor conhece os que são seus, e os que são de Deus têm o selo do conhecimento de Deus. Qual que é? Aleluia. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Foge do pecado, foge do erro, foge da panelinha, foge do que se lhe disse, foge daquilo que possa contaminar a tua mente para te enfraquecer, porque o inimigo, ele tenta enfraquecer o homem de Deus, a mulher de Deus, atacando a nossa mente. E a Bíblia vai nos dizer que aquele que está no firme fundamento, ele tem que apartar. Apartar significa se separar. Se separar significa fugir. Deus não manda ninguém enfrentar o pecado. Deus ensina que nós devemos fugir do pecado. Não vai aí pensando que você é um super crente, é um super irmão, é uma super irmã e vai lutar com o pecado. Não, você não tem força contra o pecado. Nós não temos força contra o pecado. O único que tem o poder sobre o pecado para vencer ele é Jesus.
resista o diabo e ele fugirá de vós. Quando eu obedeço a Deus, eu estou firmado no fundamento da palavra de Deus. E quando eu estou firmado no fundamento da palavra de Deus, eu estou em constância vigilância. Porque não adianta, meu irmão, você pagar o preço e orar muito. Não adianta, meu irmão, você pagar o preço e jejuar muito. Não adianta, meu irmão, você pagar o preço e ler muito. Não adianta, meu irmão, você pagar o preço e subir ao monte e fazer campanha de escalada no monte. Não adianta se você não tiver vigilância. A vigilância é o princípio do firme fundamento de todas as coisas de Deus. Porque se uma pessoa ela é de oração, ela é de busca, sabe aonde que o inimigo vai tentar atacar ela? É na vigilância, para ver se ele ou ela está vigilante. E se nós não estivermos vigilantes, o inimigo vai entrar aonde nós não vigiamos e vai nos dar a rasteira. Mas hoje, nesta noite, nós recebemos uma palavra de fortalecimento, tendo um firme fundamento de Deus, porque todo aquele que pertence a Deus, ele foge do pecado, ele ataca do pecado, ele corre do pecado, porque há um selo da promessa de Deus sobre a vida dele. O apóstolo Paulo traz uma comparação de uma casa grande, que dentro desta casa há vários vasos. Há vaso de barro, há vaso de pau, que é de madeira, há vaso de prata, há vaso de ouro. Mas cada um, ele tem o seu ofício. Ninguém vai pegar um vaso de ouro e vai colocar no telhado da casa. Ninguém é louco. Ninguém vai pegar um vaso de prata e vai colocar lá no meio do quintal da casa. Ninguém é doido. Mas o de barro talvez pode até colocar na varanda. O vaso de pau pode até colocar em outro canto. Mas a palavra de Deus diz que há muitos vasos. E o que vai diferenciar os vasos é o vaso que se purifica. Porque quando ele fala de vasos, ele traz uma parábola simbólica de vasos de planta, mas ele quer demonstrar que este vaso sou eu, que este vaso é você, que este vaso somos nós. E agora, meus irmãos, nós vamos estar no nível daquilo que nós buscamos. Se nós purificarmos, seremos como vaso de ouro, seremos como vaso de prata. O Senhor vai nos colocar em lugar, em posições de destaque. Mas se nós não buscarmos e não purificarmos, seremos como vaso de pau, seremos como vasos que vai ficar em qualquer canto, em qualquer lugar. Mas Deus não te chamou para qualquer canto, Deus não te chamou para qualquer lugar. Deus te chamou para ser vaso de honra, para ser idôneo, para a honra e para a glória do nome dele. Há vasos para a honra, há vasos para a desonra. Aquele que se busca ao Senhor e purifica diante do Senhor, ele é vaso de honra. E quantos, meus irmãos, que estão perdidos aí fora são vasos também? São vasos, têm chamada, mas agora eles estão sendo usados para desonra. Quantos vasos estão aí, por aí, que têm a chamada de Deus, mas nesta hora ele está vivendo na desonra, está desonrando o corpo, está desonrando a Deus, está desonrando a família. Uns são para a honra, outros são para a desonra. Mas você escolheu estar aqui hoje, nesta noite, para ser vaso de honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos que nesta hora têm chamada? Jesus disse que muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. Aula
Olha o versículo 21. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, idôneo. O que é uma pessoa idônea? Uma pessoa de caráter, uma pessoa que, aonde ela chega, ela é respeitada, ela tem nome. Senhor fulano de tal, senhora fulano de tal. Senhor fulano de tal é uma pessoa direita, é uma pessoa honesta, é uma pessoa de compromisso, é uma pessoa de palavra, é um homem de palavra. Senhora fulana de tal é uma pessoa de compromisso, é uma pessoa de respeito, é uma pessoa de palavra. Então nós temos que ter o que? Respeito, palavra, temor. E a Bíblia vai dizer que os que se purificam é santificado, é idôneo para o uso do Senhor. Aleluia. Para o uso do Senhor. Está cheio de vasos aí, irmãos, espalhados por aí afora, que está vivendo uma vida de lambança, e quer subir no altar e pregar a palavra, quer subir no altar e quer profetizar, quer subir no altar e quer falar: Deus está transformando, Ele está transformando nada. Primeiro Ele precisa transformar Ele, primeiro Ele precisa santificar a Ele, primeiro Ele precisa purificar-se a Ele. Tem muita gente fazendo coisas que Deus não dá. Tem muita gente que está escondendo atrás de uma Bíblia, atrás de um terno, atrás de uma gravata, atrás de um púlpito, querendo transmitir algo que ele não é. A maior hipocrisia do ser humano é ele falar uma coisa, pregar uma coisa que ele não vive. Não vive. E hoje estão se escandalizando para todo quanto é lado, porque muitos não são mais vasos para honra, não busca santificar ao Senhor, não busca ser uma pessoa idônea. Olha o conjunto, irmãos: santificação, idôneo. Não adianta a pessoa se santificar, se consagrar, mas ela não tem caráter, não ter respeito, não ter palavra. É homens que sobem nos púlpitos, mas fora do púlpito mete a cara com outras mulheres, mete a cara com mulher casada. Então não é mais vaso de honra, não é mais vaso purificado para o Senhor. E a Bíblia vai dizer pelo próprio apóstolo Paulo, dizendo que nós temos que ser para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Outra característica de um vaso de honra, qual, pastor? Ele tem que estar preparado. O pastor precisou dele, ele tem que estar ligado, antenado. Vamos fazer visita, irmão? Estou pronto, pastor. Vamos no hospital, irmão? Estou pronto, pastor. Vamos no monte? Estou pronto, pastor. Vamos para a oração da madrugada? Estou pronto, pastor. Vamos para a campanha? Estou pronto, pastor. De uso para toda boa obra. Deus não quer ninguém desanimado, irmão, balançando a rede, não. Deus não quer que nós tenhamos a nossa fé como a onda do mar, não. Hoje está lá em cima, hoje eu estou vibrante, amanhã está lá embaixo. Não. Deus não trabalha dessa forma. Deus quer que nós sejamos a todo tempo preparados para toda boa obra. Olha o que a palavra de Deus vai dizer, o que o apóstolo Paulo diz ao irmão e filho Timóteo na fé: foge também dos desejos da mocidade. Olha que o pecado nós temos que fugir dele. Não vai querer bater de frente com ele, não, que não vai dar certo. Foge do pecado. A palavra de Deus está falando no versículo 22. Foge também dos desejos da mocidade.
porque Timóteo ele era um jovem pastor, e ele estava pregando por uma remessa de crente. Na igreja de Timóteo tinha homens de idade, mulheres de idade, mas também tinha muitos jovens. E Paulo, preocupado com medo de Timóteo por ser jovem, cair na influência dos jovens, ele disse: olha, foge vós também dos desejos da mocidade. Cuidado com os desejos da mocidade. Mas segue o que? A justiça. Qual justiça que ele está dizendo? A justiça de Deus. Jesus vai dizer em Mateus 6,33, coloca aí, irmão Felipe: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão. Então Paulo está dizendo a Timóteo no versículo 22: foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça. E depois da justiça vem o que? A fé. Não tem como uma pessoa falar que ela tem fé se ela é injusta. Não tem como dizer uma pessoa que ela é de fé se ela não larga com seus compromissos, se ela não tem palavra, se ela não tem caráter, se ela não tem pudor. Então ela também não tem fé, porque para ser uma pessoa de fé, todas essas coisas têm que vir aqui complementando a vida dela. E olha o que a palavra de Deus vai dizer: depois da fé vem o que? O amor. Eu tenho muita fé, pastor, mas o amor passa longe de mim, então sua fé é mentirosa. Eu tenho muita fé, pastor, mas eu não consigo agir com justiça, então você é mentiroso. Porque essas coisas não se complementam uma com a outra. O que se complementa é fugir dos desejos da mocidade, seguir a justiça, a fé, o amor. E só depois do amor vem a paz. É impossível uma pessoa falar que ela está em paz se ela não ama. É impossível uma pessoa querer viver em paz se ela não tem amor. Ela deve com o coração carregado de ódio, carregado de rancor, carregado de ira. Ela quer viver uma vida de vingança, ela é uma pessoa vingativa. Então não existe paz nela, porque só pode ter paz quem tem amor. Quem não tem amor para com o próximo, ele não tem paz. E a pior coisa que existe, meus irmãos, é não ter paz. A pior coisa que existe é a falta de paz. Mas aquele que tem paz, ele está refletindo o amor dentro dele e o amor de Cristo na vida dele. Porque o próprio Jesus disse assim: ninguém pode amar mais do que aquele que vai dar a vida pelos seus amigos. E olha o que vai acontecer depois da paz. Com os que com o coração puro invocam o Senhor. Se eu tenho paz, irmãos, o meu coração está puro para buscar o Senhor. Uma pessoa atribulada, ela não consegue orar. Quem já ficou atribulado aí? Quem, irmão? Ninguém é perfeito, seja sincero. Quem já ficou atribulado aí, nervoso, me tirou do sério? Não é assim? Porque nós somos seres humanos, somos falhos. E no momento que nós estamos atribulados, a última coisa que nós queremos é orar para buscar a Deus. Nós queremos resolver o negócio na hora. Não é assim? Eu vou na casa do fulano de tal, e fulano de tal, vou pôr o dedo na cara dele, e ele fala: não. Isso é uma pessoa atribulada. Né? Eu vou lá tirar satisfação com fulano, com ciclano, com beltrano, porque está assim, está assado. Não. Tenha paz, tranquilidade, ore a Deus, e depois que o teu coração estiver em paz, você vai resolver o problema. Porque se você
sair atribulado para resolver o problema, você vai criar outro problema, ao invés de resolver o problema. E a palavra de Deus está falando que aquele que tem paz, com os que com um coração puro invocam o Senhor. Pastor, está me perseguindo, tá, meu irmão? Ama essa pessoa que está te perseguindo, você pode fazer isso? Pastor, está falando mal de mim pelas costas, tá, meu irmão? Ama essa pessoa que está falando de você pelas costas, você pode fazer isso? Ah, pastor, é difícil, eu estou sabendo que está falando. Ame, porque assim você vai ter paz. E quando você tiver paz, sabe o que você vai fazer? Você vai dobrar o teu joelho no chão, vai invocar o nome de papai e vai falar: Pai, o meu coração está em paz com fulano, com ciclano, com Beltrano. O Senhor sabe que fulano, ciclano e Beltrano fala de mim, eu não faço. Que o Senhor, ó Pai, resolva da melhor maneira possível, sem trazer contenda, sem trazer divisão, sem trazer inimizade, porque tudo que está em minha vida eu deposito em tuas mãos. E sabe o que vai acontecer? E olha a palavra de Deus dizendo, verso 23, você tem que ter, irmãos, a tua mente blindada, e rejeita as questões loucas e sem instruções, sabendo que produzem contendas. Irmãos, eu tenho que me posicionar. Eu, como cristão, tenho que ter o meu posicionamento. Vocês, como cristãos, têm que ter o seu posicionamento. E o que nós temos que fazer? Rejeitar as questões loucas que as pessoas tentam enfiar em nós. Você não precisa discutir com ninguém, você não precisa entrar em atrito com ninguém, você só pode rejeitar. Não, eu não quero. Se está bom para você assim, faça você, mas para mim eu não quero. Eu tenho meu posicionamento, eu tenho a minha fé, eu tenho meu Deus que eu sirvo. E Paulo está falando para Timóteo rejeitar as questões, porque essas questões loucas e sem instrução, às vezes um irmão, uma irmã põe na cabeça de fazer algo e te chama o bolinho, a panelinha, e aquilo ali está fora do contexto bíblico, aquilo ali está fora da igreja, aquilo ali está fora de tudo que você processa na sua fé. O que você tem que fazer? Rejeitar. Ele estava dizendo dos judeus, porque os judeus queriam que os gentios se circuncidassem, e falando que a salvação deles só poderia vir por causa da circuncisão. Mas Paulo estava dizendo para Timóteo: não aceite essas questões loucas, porque a salvação está no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quer um conselho? Querem fazer a obra de Deus? Antigamente ganhavam muitas almas, sabe por quê? Porque antigamente não ia ninguém na igreja de ninguém tirar medo de ninguém. Antigamente a gente pregava na rua, evangelizava na rua e ganhava quem não era de Cristo para Cristo. E hoje em dia virou, irmãos, uma pescaria uma parte dos outros. Eu quero tirar o irmão Filipe daqui para ir para a igreja comigo, para nós fazer isso, tudo de lá, tira do de lá, de cá, tira do de lá, e vai, e vira uma palharia, vira uma bagunça, e acaba todo mundo debaixo da maldição terrível. Querem fazer a obra de Deus? Querem ganhar almas? Una com os que congregam contigo. Vai evangelizar. Carrega o nome de Jesus. Veste a camisa do seu ministério. Vai pregar a palavra. Vai falar para o irmão. Vai falar para quem está na rua, para o beco, para o drogado, para o prostituto, para o prostituta,
que Jesus ama, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta. Não adianta, meus irmãos, crente ficar pregando para crente, porque crente já conhece a palavra. Nós temos que deixar as questões loucas. Nós temos que deixar aquilo que produz conflito. Aí as pessoas começam a brigar, porque no meu ministério é assim, o seu está errado. Aí no outro, porque no meu ministério é assim, o seu está errado. Aí começa aquela confusão. Sabe o que acontece? Crente brigando contra crente. Mas Jesus disse que o reino dividido não prevalece. A nossa luta não é com o irmão tal, não é com a igreja tal, não é com a denominação tal. A nossa luta é contra potestades e principados das trevas. A nossa luta é contra o diabo, não contra denominações. E aí fica, mas que a igreja tal, que tal é assim, e que a igreja não esquece isso. Para o céu que nós lavamos, sabe qual é o nome da igreja lá? O Todo-Poderoso. Aleluia! O nosso pastor lá vai estar no trono de glória, e todos nós vamos curvar diante dele, adorando, dizendo que ele é santo, santo, santo e santo. Mas eu não vou para fulano de tal, não vou para a casa do fulano de tal. E como é que você vai fazer isso na eternidade? Começa a preparar aqui. Ame aqui, tenha paz aqui, porque lá no céu só vai entrar aquele que perdoar o seu irmão. Há dois pecados na Bíblia que não tem perdão, irmãos. Qual, pastor? A blasfêmia contra o Espírito Santo e o não perdoar. Jesus disse: olha, se alguém vos ofender, perdoe o seu irmão, para que assim o Pai que está no céu vos perdoe. Porque se você não perdoar o teu irmão que está aqui na terra, o Pai também não te perdoará você. E aí? E olha o que a palavra de Deus vai dizer no versículo de número 24: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Porque ninguém quer ser. Ninguém quer passar pela experiência. A experiência árida, irmãos. Olha o que a palavra está falando: ao servo do Senhor não convém contender. Discussão não é do homem de Deus. Discussão não é da mulher de Deus. Brigas e contendas não é para uma pessoa de Deus, para um homem de Deus, para uma mulher de Deus. Não convém contender. Foge dessas contendas. Entre a paz e a razão, deixa o irmão lá com a razão, fica com a paz. Se o irmão contesta que esse pilar aqui é de madeira, eu falo que ele é de concreto, aí eu vou ficar brigando com ele. Eu falo: não, é de madeira, eu é de concreto. Ele vai virar na briga. Eu falo: irmão, você sabe que você tem certeza mesmo? Esse negócio está até bonitinho, foi de madeira, bem lapidadinho. Fica com a sua razão, fica com a paz. Porque a contenda só gera quando você se debate com a contenda. E a palavra de Deus está falando que ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Moisés era um homem muito manso. A Bíblia vai dizer que Davi também era um homem muito manso, mas agia com a justiça de Deus. Agora presta bem atenção. E só aquele que é manso, ele é apto para ensinar. Por quê? O ensinamento que ele está falando aqui não é da palavra só, não. É do exemplo de vida. A minha vida, a sua vida prega mais do que a palavra do que nós vivemos. Sabia disso? Como assim, pastor? A minha conduta de viver, a nossa conduta de viver, de tratar, de
comportar, de ser, ela prega mais do que as nossas palavras. Porque quem olha para nós fala assim: irmão fulano de tal está transformado nisso, irmã fulano de tal está transformada mesmo. Porque se fosse em outro tempo, o que eu falei aqui, fulano de tal já estava em cima de mim. Mas vai ver a transformação de Deus na tua vida, porque o teu ensinamento de exemplo de vida vai mostrar a transformação de poder da palavra de Deus. Mas só que tem uma coisa: uma pessoa, para ela ser mansa, ela é sofredora. E aí vem um grande e velho provérbio: eu não levo desafio para casa. Quem já ouviu esse provérbio? Ah, mas eu não levo desaforo para casa. Não. É porque você ainda não está disposto a ser sofredor. Porque a Bíblia diz que aquele que é manso, ele é sofredor. Jesus Cristo, ele foi sofredor, porque ele foi manso. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Hoje em dia nós queremos ser melhor que Jesus. Não tem humildade em nós, não tem mansidão. E a Bíblia está falando que nós devemos ser manso e sofredor. Olha no versículo 25: instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento, para conhecer a verdade. Não adianta você querer obrigar uma pessoa a entender uma coisa que ela não quer abrir a mente para aquilo. Nós temos que ter mente aberta. Nós temos que viver debaixo da sabedoria de Deus, porque a Bíblia diz que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo, mas a sabedoria dos homens é loucura para Deus. E aí o que vai acontecer? Nós temos que ser manso, paciente, para ganhar aquele que ainda está perdido, para ganhar aquele que ainda não tem o conhecimento. Porque a palavra de Deus vai dizer, estamos dizendo, para que Deus lhe dê arrependimento, para conhecer a verdade. Jesus vai dizer em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,36: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vós sois livres. Então, trazendo o conhecimento da verdade, esta pessoa vai se arrepender dos seus maus caminhos e vai entregar a vida para Jesus. E o que vai acontecer? Versículo 26: e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. O diabo, ele é mestre em armalar-se. Por que, pastor, que o diabo armalar-se? Porque ele só trabalha com os desejos da carne. Ele só influencia os laços dos desejos da carne. E o que acontece? Aquele que não está forte ou firme, ele cai no laço. Mas aquele que está firme, fortificado na rocha, todas as vezes que a tentação vier sobre ele, ele fala: está repreendido em nome de Jesus. Pensamento negativo, eu te repreendo em nome de Jesus. Todo desejo e vício, eu te repreendo em nome de Jesus. Toda palavra mal proferida contra a minha vida, eu te repreendo em nome de Jesus. O que a pessoa está fazendo? Ela está se blindando, ela está se guardando.
para não cair nos laços do diabo. O diabo ele é tão artista, meus irmãos, em armar laço, que ele tentou armar laço com o próprio Jesus. Jesus, depois de ter batizado, jejuou 40 dias e 40 noites, e a Bíblia vai dizer que ele teve fome. Aí o diabo vem com blasfêmia para Jesus, para cima de Jesus. Uai, tu és filho de Deus, é? Pega essas pedras e transforma em pão. Jesus olha para o diabo e fala assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que profere na boca de Deus. Aí o diabo ele não desiste, ele foi lá e levou Jesus ao alto do pináculo do templo. Ele disse assim: salta-te daqui abaixo. Ele mandando Jesus suicidar. O diabo mandando Jesus suicidar. Agora presta atenção: Jesus, filho de Deus, imagina ele e você que somos muito mais fracos. Se tu és filho de Deus, salta daqui abaixo, porque está escrito. Aí o diabo pega o Salmo 91, todo mundo gosta de abrir o Salmo 91, não gosta? Na mesa, na casa, na sala, ele é aberto, sem você praticar, ele não tem efeito. Viu? Aí ele falou assim: olha, salta-te daqui abaixo, porque lá no Salmo 91, versículo 12, está escrito assim: aos teus anjos darão ordem para que nem os teus pés tropecem em pedra. Jesus disse assim: mas está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o diabo fala assim: mostra ele todo o reino, toda a glória do mundo, toda a riqueza. Fala assim: tudo isso aqui eu te dou, se prostrares e me adorares, porque todo o reino do mundo foi dado a mim, e eu posso dar ele a quem eu quiser. Jesus olhou para Satanás e falou assim: para trás de mim, Satanás, porque também está escrito: somente ao Senhor Deus servirás e só a Ele adorarás. E aí o diabo bateu em retirada e vieram anjos e cuidaram de Jesus. Sabe o que acontece? Na prova, na luta, nós sentimos até sozinho, mas sabe aonde está a nossa força, meus irmãos? Na palavra. Muitas das vezes, olha, presta bem atenção, eu quero concluir aqui. Uma pessoa que já esteve na presença de Deus, um homem, uma mulher desviada, se você sair aqui agora e encontrar um irmão ou uma irmã que já esteve na presença, que já participou em uma casa de balada, ou um bar bebendo, ou em qualquer outro tipo de pecado, você chegar e falar assim: meu irmão, volta para Jesus, Jesus te ama. Ele vai falar assim com você: eu sei que Ele me ama, eu tenho fé que Ele pode mudar a minha vida. Ele não perdeu a fé. Mas sabe o que Ele vai falar? Eu não tenho força, Senhor. Uma pessoa que cai nos vícios, e ele já foi da presença, já entregou a vida um dia para Jesus. Se ele cair no caminho dos vícios e você encontrar com ele e falar: ô meu irmão, ô minha irmã, volta para Jesus, larga isso. Jesus pode mudar a tua história novamente. Ele fala assim: eu creio que Ele vai mudar a tua história, eu acredito, mas eu não tenho mais forças. Eu quero te falar uma coisa muito importante. Você vem no culto quase sem forças, mas quando chega aqui a tua força é renovada. Não deixe essa força acabar. Não deixe essa força ir embora. Porque o dia que esta força for embora, meus irmãos, aí nós vamos cair no caminho da decepção. Porque vai faltar força para retornar, vai faltar força para reconciliar, vai faltar força para mudar de vida, vai faltar força para estar firme, vai faltar força para estarmos no posicionamento. Faça de tudo para que a tua força não se acabe. Não deixe o inimigo sugar as tuas forças, mas sede renovado pelo poder da palavra de Deus. Então, a você.